As baterias de marca-passo são componentes essenciais para o funcionamento adequado desses dispositivos médicos implantáveis responsáveis por manter o ritmo cardíaco em pacientes com distúrbios de condução elétrica do coração. Os marca-passos modernos utilizam predominantemente baterias de lítio, especialmente de lítio e iodo. Esse tipo de bateria apresenta diversas vantagens: longa duração, baixa taxa de autodescarga, estabilidade química e segurança, baixo risco de vazamento ou explosão. A seguir são dadas as semi-reações de redução do lítio e do iodo com seus potenciais padrão a 298 Kelvin. Com relação à descarga da bateria de lítio I2 e as implicações químicas envolvidas no processo, assinale a alternativa correta, questão de pilha e linda. Então vamos lá, vamos fazer uma coisa que a gente sempre tem que fazer em questões de pilha e tal, que a gente já mata a questão com ela. Saber quem oxida e quem reduz, tá? Então, ele me deu no texto que aí, né, a gente tem as duas semi-reações de redução do lítio e do iodo. E aí, se a questão me dá como dado as duas de redução, só que eu não vou usar as duas de redução, porque um vai reduzir e o outro precisa oxidar, né? Eu sempre costumo falar isso nesse tipo de questão. Seria lindo se a questão já me desse quem oxida oxidando e quem reduz reduzindo. Mas não. Geralmente ela dá os dois reduzindo ou os dois oxidando para que a gente saiba discernir aí quem vai reduzir e quem vai oxidar. E no caso, uma vez que o iodo tem um maior potencial de redução, é ele que vai reduzir. Automaticamente, o lítio precisa oxidar. Então, a gente não vai usar esta equação do lítio, porque eu quero lítio oxidando. Então, o que a gente faz nesse tipo de questão? Pega a equação do lítio e inverte o sentido dela, porque eu quero o lítio oxidando, eu quero o lítio virando lítio mais e perdendo um elétron. Uma vez que agora eu tenho um potencial de oxidação que vai valer mais 3,05. Outra coisa, se eu quiser a equação global desse processo, perceba que lá na equação do iodo tem 2 iodo menos, né, e 2 elétrons. Nesse tipo de questão, a quantidade de elétrons tem que ser zerada. Então, se tem 2 elétrons na equação do iodo, tem que ter 2 elétrons na equação do lítio. Por isso, eu vou dobrar a equação do lítio toda. E cuidado, não dobra o valor do potencial. Isso é pegadinha de prova. Lembra que lá no ΔH em termoquímica, quando a gente dobra uma equação, o ΔH também dobra, porque o ΔH acompanha a estequiometria. O potencial não. Tá, e aí eu tenho a minha equação, vamos ver o que está rolando? Letra A. A cada mol de I2 consumido, são produzidos cerca de 267,6 gramas de iodeto de lítio. Então, vamos montar a equação global, que aí agora eu posso somar essas duas. Então, eu tenho, olha, o I2, que ganha 2 elétrons e vira I menos, 2 I menos, né? E tenho que 2 lítios mais, né? Ele está oxidando. Então, 2 lítios perdem 2 elétrons e vira 2 lítios perde 2 elétrons e vira 2 Li+, né? O cátion Li+. Beleza. Eu corto os elétrons, né? 2 elétrons antes da seta, 2 elétrons depois da seta, então está tudo certo. E aí, perceba que a gente pode somar essas duas equações. Eu vou colocar o resultado aqui do lado. Eu tenho que I2 mais 2Li forma Li mais I menos forma o iodeto de lítio. Só que são 2 Li, né? Pelo balanceamento. E olha o que a letra A está falando.
Cada mol de I2 consumido, então tá aqui, olha, I2, são produzidos cerca de 267,6 gramas de iodeto de lítio. Então vamos lá. Eu sei que para cada 1 mol de I2 consumido, eu produzo 2 mols de iodeto de lítio. Eu vou na tabela periódica e vou olhar a massa do iodeto de lítio. O lítio tem massa 7, o iodo tem massa 127. E 127 mais 7 dá 134. Né? O iodo e o lítio é 6, pouco e é 126,8. Beleza. Para 1 mol de I2, são produzidos 2 mols de LiI. Como a massa de 1 mol de LiI é 134 gramas, então a massa de 2 mols deve ser 268. O que a letra A está falando? Forma cerca de 267,6. Tá certo, acabou a questão, é a letra A. Então, é uma questão de pilha, mas assim, a resposta dela foi estequiométrica. Mas vamos ver as outras? A força eletromotriz produzida pela bateria do marca-passo em questão corresponde a 2,51 volts. Como que calcula a DDP? A gente pega o potencial de redução do maior, que é 0,54, e subtrai do menor, que é menos 3,05. Aí esse menos com menos vai ficar mais, não vai? Portanto, ela fica em mais 3,59 volts, tá? Então, a letra B está errada por causa do valor da DDP. Letra C, o lítio sofre redução, não vou nem continuar. Nós vimos que o iodo tem um maior potencial de redução, por isso ele reduz. E o iodo passa por oxidação no ânodo. Está errado, quem oxida é o lítio.